Então vamos entrar agora na unidade 3, né, onde vocês têm mais afinidade, né, que a gente vai ver uma parte mais química, a gente vai ver estruturas, níveis de energia, né, como é que se fundamenta a matéria. Então a gente vai dar algumas informações, né, relacionadas a isso na nossa aula de hoje. Então, bora lá. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é de onde é que surgiu essa história de átomo, né? Então vamos pegar um histórico do que estava acontecendo, né, para poder a gente ver como é que essa informação foi se consolidando. Então, as primeiras especulações, né, relativas à origem, né, de tudo, né, porque a gente imaginava o quê? Como é que o universo foi criado? Então, qual é a partícula fundamental? O que é fundamental, né? Então, foi Tales, né, Tales de Mileto, né, que ele pensava o quê? Que tudo era base de água, certo? Então, todo o universo teria água como origem. Aí a gente poderia até pensar, realmente eu tenho água vapor, eu tenho água sólida, eu tenho água líquida, né? Então, em todos os estados que eu consiga apreciar a natureza, eu tenho água. Então, isso aí é uma coisa interessante que a gente possa pensar. Mas percebam que isso foi feito o quê? 600 anos aproximadamente antes de Cristo, né? Então, os experimentos, né? Eles eram muito mais simples, né? Muito mais intuitivos, né? Do que realmente, né? Utilizavam o método científico que foi criado muito posteriormente, né? Então, o que é que acontece? Esse pensamento, né, como ele era muito intuitivo, ele carecia, né, de uma base teórica, material, mas trazia o questionamento, né, de o que é, como é que a gente vai investigar, como é que a gente vai entender que esse mundo, né, foi criado e quais são os materiais que a gente pode observar isso, certo? Então, os próximos registros que a gente tem, né, com relação a isso, vieram de Leucipo, né? Aí já está mais próximo de Cristo, mas já ainda é antes de Cristo. Apesar de não ter registros físicos das suas reflexões, né? Então, esses pesquisadores, vamos usar assim, né? Esses pensadores, filósofos, né, no caso, como eles tinham grupos de estudo, conversavam muito, então ficava, né, Leucipo falou e tal. Então ele acreditava que o universo era constituído por elementos indivisíveis e vazios, certo? Então ele pensava isso. Já Demócrito, né, a partir desse pensamento de Leucipo, disse assim: então se eu tenho elemento indivisível e vazio, então eu não vou poder, né, o pensamento de Leucipo, eu não posso pensar como isso fosse contínuo, né? Ia chegar uma hora que eu vou ter o quê? Que eu não vou mais conseguir dividir aquele elemento, né? Porque se eu conseguir dividir, ele vai se confundir com o vazio, né? Então, assim, começou a ter essa coisa, né? Então, por isso que foi pensado no átomo, né? Que até a palavra, né, significa indivisível, né? Então, eu vou ter um certo tipo de estrutura que quando chegar nela eu não consigo mais dividir. Aí, quando eu não conseguir mais dividir, então tá aqui, é o átomo e o vazio. Eu só tenho essas duas estruturas, certo? Então, Demócrito pensou o quê? Que as únicas coisas existentes, né? Porque eu não posso dizer que o vazio existe, né? Eles eram os átomos. E os espaços entre eles, né? E que qualquer matéria era resultado da combinação dos átomos de 4 elementos, né? Então, foi quando, né, se pensou que o mundo era o quê? Água, terra, fogo e ar. Né? Então, sempre foi se pensando o que é que eu consigo visualizar na natureza, então eu vou chegar aqui na minha estrutura mínima. Né? Então, eles viram água, terra, fogo e ar como sendo quem? Os átomos naturais, né, que a gente poderia descrever tudo que tinha no universo. Beleza. Aí o que acontece? Essas ideias foram apoiadas por alguns filósofos, né? Mas aí tinham outros que já pensavam que não, é um absurdo. Eu tenho uma coisa que eu não consigo dividir, né? Aí ficamos com duas correntes de pensamento, né? Então, para Demócrito, né, ficava o pensamento do indivisível, e Aristóteles já pensava que era divisível, né? Que a matéria era contínua, certo? E as ideias de Aristóteles, né, ficaram mais, as pessoas começaram a dar um pouco mais de credibilidade para essa ideia de Aristóteles, mas aí a gente ficou com esses dois pensamentos, né? E agora? O que é que vai, né, prevalecer? Então a gente tem que pensar no que vai prevalecer. Então vamos para a consolidação do atomismo, porque o que é que acontece?
Com o tempo, né, foi se criando um método científico para poder fazer o que outras pessoas conseguirem verificar aquilo que alguém estava dizendo. E ficou demonstrado que a possibilidade da matéria ser contínua não era respaldada pelos resultados. Né? Então, se eles pegavam o material, eles tentavam dividir, chegava uma hora que eles não conseguiam dividir mais. Quer dizer assim, se eu não consigo dividir mais é porque esse daqui é a estrutura mínima. Né? Então, isso fez com que o modelo de Aristóteles, né, da continuidade da matéria, né, fosse descartado, né, e o atomismo, né, essa coisa do indivisível, ficasse mais em voga. Aí já vem bem para cá, ó, em 1661, Boyle concluiu que o quê? Que todos os objetos eram compostos por átomos. E esses seriam as unidades fundamentais da matéria, certo? Então, o que é que acontece? A partir desse momento, né, dessas constatações, ele até veio com a definição de elemento. Certo? Esse termo elemento ele era usado na Grécia para designar cada substância simples. Então, ele pegou e começou a adotar esse termo elemento, dizendo que o quê? Que eu tinha um átomo, né, já que a existência do átomo já estava consolidada, né, então eu ia descrever ele detalhadamente em termos desses elementos. Né, então, a gente ia ver como era que cada elemento, né, ia estar na minha natureza de acordo com a disposição dos meus átomos. Tranquilo, mas aí vamos para os nossos modelos atômicos, né? Como é que foi pensado cada um desses modelos. Então, o primeiro deles, ele veio de Dalton. Né? Então, o modelo de Dalton, né, ele trazia o quê? Ele trazia uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Né? Então, a proposta dele, né, trazia isso. E isso trazia consigo, certo, algumas consequências, né? Como a gente pode chamar de postulados também, né? Que o quê? Que todos os átomos de um dado elemento são idênticos, os átomos de diferentes elementos apresentam massas e propriedades diferentes, até para poder eu conseguir identificar, né, que o elemento era diferente, que uma molécula apresenta uma combinação específica de átomos de mais de um elemento, e em uma reação química, né, os átomos não são criados nem destruídos, porém trocam de parceiros para produzir novas substâncias, né? Então, Dalton, ele tinha, né, esse pensamento, era o que era suficiente, ou o que era possível demonstrar, né, na época que ele estava fazendo essas afirmações. Já em 1898, Thomson chegou e sugeriu o quê? Que o átomo poderia ser, eu pensar o quê? Como uma esfera carregada positivamente, incrustada de partículas negativas. Né, que era um modelo de pudim com passas. Esse daí foi o primeiro modelo que apareceu estruturas diferentes. Né, que eu tinha o quê? Coisas positivas e coisas negativas. Né? Então eu já tinha partículas diferentes no meu átomo. Opa, se eu tenho coisas diferentes dentro do meu átomo, será que eu não consigo dividir mais ainda essa coisa, né? Já que eu já tenho partículas subatômicas, né? Então Rutherford, né, sabendo disso, né, usando essa prerrogativa do Thomson da existência, né, de partículas diferentes na construção do átomo, realizou um experimento que consistia, né, em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Aí ele conseguiu ver o quê? Que tinham espaços, né, dentro daquela região. Então, com esse experimento de Rutherford, foi possível estudar a trajetória das partículas alfa, né, e foram realizadas 3 importantes observações. Primeiro, que a maioria das partículas atravessava diretamente a lâmina de ouro sem sofrer desvio nenhum em sua matéria. Então, assim, opa, se é uma coisa que é densa, como é que ela vai passar? Né, eu estou pensando em partícula, né, então ela só passou porque tinha vazio. Né? Algumas partículas sofriam um desvio em sua trajetória com ângulos variados. Então, será que existe algum tipo de interação entre partículas de uma natureza e de outra natureza para poder ter esse desvio? E apenas um pequeno número de partículas batia na lâmina e retornavam. Né? Então, ele começou a ver, né, que o quê? Que os átomos de ouro não deveriam ser maciços, como afirmava Dalton e Thomson. Né? Então, diante disso, Rutherford concluiu, né, que um átomo poderia ser composto por um pequeníssimo núcleo carregado positivamente no centro do átomo, rodeado por uma região comparativamente maior, contendo os elétrons. Então, tinha o quê? Um núcleo positivo, né? Tinha o quê? Elétrons soltos na região e tinha o quê? O vazio, que era onde essas, né, partículas passavam sem sofrer nenhum desvio da trajetória. Então vamos pensar aqui, né? De posse disso, vamos pegar, né, como Eric Bohr, né, foi tratar o átomo de hidrogênio, né, que é
o átomo mais simples que a gente tem, né? Então, Bohr identificou que a teoria de Rutherford violava uma das leis clássicas da física newtoniana, né? Então, assim, que já era bem consolidada na época, né? A de que um elétron acelerado, à medida que fosse perder energia, ele desceria em espiral até colidir com o núcleo do átomo. Então, quer dizer que um átomo ele teria um prazo de validade, né? Porque sempre aconteceu o quê? O meu elétron ia sendo acelerado, perdia energia, caía dentro do núcleo, acabava meu átomo. Né? Então, vamos pegar aqui qual é o modelo atômico do Bohr, certo? Então, para sanar esse problema, Bohr trouxe, né, algumas considerações. Ele disse o quê? Que os elétrons descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo do átomo, chamado de níveis de energia. Certo? Em cada nível de energia, os elétrons estão sob um valor de energia fixo e definido, um estado de energia estacionário. Então, existe uma quantização de energia, né, para ele estar dentro desses níveis. E esses elétrons, eles absorvem uma quantidade definida de energia quando saltam de um nível para outro, mais externo, e emitem energia quando passa para um estado mais interno. E externo aqui é com E, é X, viu? Aí vou fazer essa correção, né? Então a gente tem essa informação. Então a gente vai ter o que? Na nossa próxima aula a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre esses níveis de energia, sobre essa quantização de energia, sobre tabela periódica. Então a gente vai dar uma entrada maior ainda nesse mundo, ok? Então até a nossa próxima aula.